Aqui nós temos um pequeno trecho de um poema barroco de Gregório de Matos, que apresenta algumas das características ditas anteriormente. Então, observem aqui: ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Essa estrofe nos mostra algumas características do barroco, como, por exemplo, as contradições, né? As antíteses, e também o fusionismo, os paradoxos. Então, vejam só, temos aqui ardor e firme coração, né? São palavras de sentido oposto, porque uma coisa ardosa é uma coisa calorosa, e o firme coração já é assim uma coisa estável, não efusiva, não emocionante. Depois, pranto por belos olhos, né? É uma contradição porque a beleza aqui representada nos olhos vai gerar pranto, desespero, estranho. Depois, incêndio em mar de água. Como pode o mar estar passando por um incêndio ou um rio de neve estar convertido em fogo, né? Então percebam que são imagens absurdas, características desse estilo, né? Mas saibam que toda a produção é muito pautada por um racionalismo, ou seja, é passível de ser interpretado e ser compreendido, né? E em síntese, essa estrofe reflete um estado de desequilíbrio interior, em que, por exemplo, o incêndio pode sugerir a paixão, pode sugerir o desejo, e os mares de água sugerem a emotividade, o choro, as lágrimas, ok? Então, é uma pista para vocês estudarem aí o barroco. E nós temos aqui acima uma imagem de uma igreja lá do Rio de Janeiro, igreja de São Francisco da Penitência, né? Olha que curioso, porque penitência, por natureza, é você restringir algo, né? Você deixar de fazer algo. Mas aqui, essa igreja é cheia de coisas, de riquezas, né? Como a gente pode observar aqui, nessa decoração aqui todo em ouro, 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 né? E se observarmos bem, tudo é muito meticuloso, é muito preciso, é muito exato. Vejam aqui as poltronas, né? As sinuosidades aqui esculpidas na madeira, depois aqui o lado serpentino, né? Sinuoso também, ou seja, todo esse detalhismo é uma preocupação do barroco, e o texto reflete o que está na igreja e vice-versa. Porém, esse detalhismo indica também riqueza, riqueza e potência, como se fosse um reflexo da grande potência que é Deus. Ok? Beleza, vamos ver então quais são os autores desse período? Em Portugal, o grande nome é Padre Antônio Vieira, mas ele também pregou no Brasil, esteve no Brasil, então ele é autor tanto da literatura brasileira quanto portuguesa. A grosso modo, o barroco acontece em Portugal entre 1580 e 1756, ok? E esse Vieira é o grande representante da prosa, né? Da prosa barroca. E ele vai deixar cartas, mais ou menos umas 500 cartas de aconselhamento. Ele vai deixar a parte principal da sua obra, que são os sermões, né? Sermões escritos de uma maneira bem racional, bem perfeccionista, clássica até, em que, por exemplo, a reiteração das ideias é uma constante. Ele fala, 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 repete, dá exemplo contra exemplo, né? É um exercício aí de muita concentração, de muita paciência, mas eu recomendo, tá? E alguns sermões destacados são esses daqui. O Sermão da Sexagésima, que é um sermão que fala sobre a arte de fazer sermão, ou seja, um sermão metalinguístico, tá? Dirigido, sobretudo, aos pregadores ali. E aqui, nesse caso, ele vai criticar exatamente o estilo cultista, beleza? Aí nós temos o sermão 14 do Rosário, que é um sermão que ele vai condenar a escravidão.
Então, o Vieira foi muito avançado para o seu tempo, porque ele não esteve de acordo de maneira nenhuma sobre os abusos que os negros passavam, beleza? Aí o Sermão do Bom Ladrão, olha que título paradoxal, que barroco, porque se é um ladrão, como ele pode ser bom, né? Mas o sermão vai dar uma explicação para isso, ao afirmar que há os ladrões que roubam por necessidade, porque não há uma ajuda do governo e da sociedade, e há os ladrões que roubam por ganância, por ambição. Esses são os maus ladrões que ele vai condenar, e os pobres e pequenos ladrões ele vai defender, ok? Aí nós vamos ter o sermão da quarta-feira de cinzas, que é um sermão que está no vestibular da Unicamp. Na verdade, esse sermão foi reescrito, né? Há 3 versões desse sermão, e aí a Unicamp solicitou que vocês leiam, tá? E aí nós vamos ter uma aula especial sobre esses sermões que não cabe aqui falar, ok? No Brasil, temos uma situação histórica diferenciada. Por quê? O Brasil está numa situação de colônia de um país que também é uma colônia, né? Então, aí, essa expressão colônia de uma colônia, né? Esse trocadilho aqui. A economia brasileira é a cana-de-açúcar, mas é a monocultura, né? Uma concentração muito grande em cima de um investimento só, no caso a cana. A mão de obra é escrava e a sociedade é patriarcal, né? Ou seja, um conjunto de elementos que mostram a verticalização dessa sociedade, né? A verticalização pelo fato de termos aí esses patriarcas, esses colonizadores que vão agir verticalmente sobre os funcionários, sobre os negros, no caso, e a verticalidade do tempo religioso que se tinha, ok? E é nesse contexto que vai surgir a grande figura de Gregório de Matos Guerra, tá? Uma pessoa muito culta, que estudou leis lá em Coimbra, lá em Portugal, viveu um tempo na corte, mas por desavenças retorna ao Brasil, e aqui ele vai encontrar essa sociedade muito caótica, muito complexa, e ele vai, assim, lançar o verbo, daí vem o apelido dele de Boca do Inferno. Ou seja, ele não vai perdoar ninguém. Quem for passível de ser criticado será duramente criticado. Então, a grande marca do Gregório é a poesia satírica, tá? Mas veja, ele não se concentra só na sátira. Se, por um lado, ele vai ser bastante ofensivo, fazendo as sátiras, em que ele vai criticar todo mundo da sociedade baiana, padre, religioso, rico, pobre. Por um outro lado, ele vai fazer poesia religiosa, de arrependimento, em que ele tem noção do pecado e ele busca o perdão em Deus, tá? Então veja, contradição. Aí a poesia lírica é uma poesia que tem um caráter subjetivo, emotivo, às vezes também. Mas dentro da lírica, ora, ele exalta o amor como uma força sublime, uma força elevada, e ora, ele descreve o amor como uma força material, carnal, baixa. Então veja, o alto e o baixo, né, vão estar em choque aqui também. E a poesia filosófica, ele vai discutir sobre temas muito recorrentes no período, como a efemeridade da vida, ou seja, a brevidade, bem como sobre a vaidade, sobre o poder e assim sucessivamente, tá? E o Gregório é um autor que nós teremos uma aula especial, porque ele está aí no vestibular da FUVEST também. Como fechamento desse assunto, vamos ver os 2 textos na sequência. Aqui nós temos pequenos trechos do sermão da quarta-feira de cinza, do Padre Vieira, e esse sermão usa muito essa linguagem barroca. Veja, lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Pai, como é que eu sou uma coisa e vou voltar a ser uma coisa, né? Então, o motivo aqui leva em conta a origem do homem, segundo a Bíblia, que nós viemos do pó, e refere-se ao destino do homem em que nós voltaremos a ser pó.
com a morte, né? Então ele vai discutir essa situação que é efêmera por natureza em todos os seres humanos, ok? Aí ao lado nós temos esse poema do Gregório de Matos, em que ele mostra nessa expressão um paradoxo, discreta e formosíssima. Como que uma pessoa pode ser discreta e muito, muito, muito bela? Percebe a contradição, né? Em rosa está aqui estão metáforas para se referir exatamente a essa Maria, né? Então, a aurora é uma metáfora para a face dela, o sol é uma metáfora para os olhos e o dia é uma metáfora para a boca, tá? Aqui em verde nós temos uma figura de linguagem marcada pela atribuição de características a algo que não tem vida. Por exemplo, aqui o tempo é atribuído uma característica humana ou dos animais, né, no caso. O tempo trota, tá? Há uma personificação ali. No entanto, há uma sonoridade também. O tempo trota a toda ligeireza. Isso chama-se aliteração, repetição de consoantes, ok? E veja no final o pessimismo barroco, né? Oh, não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada, né? Então esse dramatismo, esse pessimismo é uma marca muito forte do barroco. Enfim, aqui nós fizemos uma introdução, elementos gerais sobre o barroco. Fiquem atentos ao canal, porque outros vídeos surgirão de análise específica desses dois autores. Ok, pessoal? Então, eu só tenho a agradecer a presença de vocês, bons estudos, vamos com tudo, que possamos vencer essa fase difícil da humanidade, com muita consciência, lavando bem as mãos, é o que nos resta, né? E fazendo a nossa parte de estudar, de se dedicar, os outros que lutem, beleza? Então, valeu, pessoal, um grande, grande beijo. Qualquer dúvida, deixe no comentário, curtam o canal, porque ajuda aí na divulgação. Valeu, um grande abraço e fiquem com Deus.